versos 15 ao 17. Diz assim: Jaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles, e eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. O texto fala de um homem chamado Josafá, um rei, que tinha uma missão, que era governar Israel. Mas Josafá estava diante de um contexto aqui que trouxe para ele algumas dificuldades. E que dificuldades foram essas? Primeiro, o povo que se encontrava muito longe do Senhor. Segundo, se deparou com 3 exércitos que se levantaram contra eles. Na verdade, Judá, os Moabitas, os Amonitas e os Edomitas. 3 exércitos. E esses exércitos já estavam prontos e preparados para atacar Judá. E se nós fôssemos aqui humanamente falar, não haveria condição nenhuma, aos olhos humanos, Judá vencer esta batalha. Não teria como. Os homens viriam do norte, do sul, do leste, cercariam Judá e exterminariam aquela nação. E aí, quando eu estava preparando a mensagem para nós estarmos ministrando aqui hoje, o Senhor me sugeriu um tema. O tema que eu quero compartilhar com você é: Deus é com os seus. Deus é com os seus. Irmãos, eu não sei, na verdade, como é que você se encontra hoje aqui. Sinceramente, eu não sei como é que você está. Como é que está o teu contexto, né? Como é que foi a sua semana, a sua casa, a sua família, o seu interior, as suas crises. Eu não sei. O que eu sei, posso afirmar e te dizer, é que Deus é contigo. Se você profere, é cristão, se você adora esse Deus todo-poderoso, irmãos, Ele é contigo. E se Ele é contigo, e nós estamos aqui diante de um texto aonde o Senhor traz uma palavra para essa nação, dizendo que eles não tinham que pelejar, que eles não tinham que guerrear, que a batalha era vencida. Essa palavra Deus está hoje, nessa noite, direcionando para você. Nessa crise, nessa batalha, nessa luta, nessa desesperança, nesse momento que você está passando, Deus está dizendo para você nessa noite: não tem que pelejar. É vencida essa guerra. E aí nós às vezes nos encontramos diante dessa situação igual Josafá, porque a partir desse momento então a gente vai ver que Josafá, ele entra em uma crise, entra no medo, entra no desespero. Talvez Josafá começasse a pensar: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como é que nós vamos vencer essa guerra? Primeiro, que nós não temos condições humanas para vencer, não temos homens suficientes, soldados suficientes, nós não temos aqui armamento suficiente para vencer essa guerra, vamos perecer. E ele entra em desespero. Então eu quero trazer para nós nessa noite 4 princípios aqui importantes. Se você entender isso aí, se você seguir à risca esses princípios, a tua história já mudou, e eu creio nisso em nome de Jesus. Primeiro, versos 2
e 3, nós vamos ler o capítulo 20, versos 2 e 3. Diz assim: então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Azazon Tamar, que é em Engedi. E aí verso 3 diz: então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. O que isso quer dizer? O que nós podemos extrair para nós nesta noite? Que mesmo sem esperança, mesmo com medo, mesmo em crise, a solução é voltar-se para o Senhor. Deus está dizendo para você hoje aqui que o que você precisa fazer diante dessas adversidades é voltar-se para Ele. Josafá, então, diante da crise, o texto mostra claramente, a palavra de Deus diz isso no verso 3, Josafá teve medo, mas esse medo ele não paralisou Josafá. E o que acontece às vezes conosco? Entra o medo, entra o desespero, e esse medo, esse desespero nos paralisa. Então Deus está dizendo para você que hoje, para que você não entre nesse desespero, para que você não venha desanimar diante dessas adversidades, que você venha, na verdade, o quê? Buscar o Senhor, que vai trazer solução para você. Então o que eu quero te falar aqui: ter medo é normal, é natural ter o medo, é natural sentir o medo, mas o que eu vou fazer diante do medo? O que eu vou fazer diante da crise? O que eu vou fazer diante da adversidade? Essa é a questão. O texto fala que Josafá, ele clama ao Senhor. Então Deus está dizendo para você hoje, nesta noite: está com medo, está em crise, está complicado, está difícil, clame ao Senhor, busque a presença dEle, não fique paralisado diante daquilo que pode, na verdade, impedir a tua bênção. Então eu vou fazer o que? Eu vou clamar ao meu Deus, eu vou buscar o meu Senhor. E ele então faz isso, ele decide buscar o socorro no Senhor. A melhor solução para você, o que eu quero dizer para você hoje, neste dia, que a melhor solução é você buscar o seu socorro no Senhor. É o primeiro passo para a nossa vitória, é clamar. O segundo aqui, a gente lê os versos 14 e o verso 15. A palavra do Senhor então vai dizer assim: então no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Ziel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Jaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém, e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assuste por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Olha só que coisa tremenda. O que isso trouxe para Josafá? O que nós entendemos com isso? E o que eu quero trazer para você aqui como segundo passo, para que você venha viver aí e vencer as suas crises: não desanime. Não desanime. E aí você vai ver que no contexto de Josafá, então faz o que? Josafá convoca um jejum nacional. Josafá coloca o povo então diante do Senhor. E aí, se você pegar os versos 5 e verso 9, é tão tremendo isso, porque Josafá então coloca para o povo aquilo que Abraão, aquilo que os pais da igreja receberam do Senhor como juramento, como promessa, como aliança. Diz assim, versos 5 ao verso 9: Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: o Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. O nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel?
e não a destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está sempre nesse templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrará. Isso então trouxe o que? A palavra, o profeta, ele traz uma palavra a Josafá, ele traz a memória de Josafá, a lembrança justamente desse texto. Josafá então ele é, vamos dizer assim, reanimado. Josafá então ele se coloca de pé, convoca o povo, traz a memória o pacto que Deus havia feito com Abraão. Isso então anima aquele povo, ou seja, foi dada ao povo uma esperança, foi dada ao povo uma solução do problema, e a solução do problema era justamente o que? Buscar o Senhor, clamar ao Senhor, buscar a face do Senhor, e ele faz exatamente isso. E a questão é, a quem nós estamos pedindo ajuda? A quem nós estamos clamando? Nós estamos colocando a nossa vida diante de quem? Estou em crise, estou em dificuldade, estou passando a luta. Você está clamando a quem? Você está confiando em quem? Então Deus está dizendo aqui para nós nesta noite, que a confiança, a esperança, a dependência tem que ser nele. Eu não tenho que confiar em programas governamentais, eu não tenho que esperar que as coisas vão melhorar. Querido, eu tenho que confiar no meu Deus. É Ele que vai trazer para mim a segurança. É Ele que vai mudar o quadro de qualquer que seja a situação. Então Deus se revela, Deus se manifesta a Josafá, Deus se manifesta a Judá. E o que o Senhor quer fazer conosco nesta noite é exatamente isso: é se manifestar ao seu povo, é trazer algo, uma revelação à sua igreja, é mostrar que não tem crise, que não tem desesperança, que não tem dificuldade, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E o que eu preciso fazer? Confiar nele e depender dele. É exatamente isso que o diabo quer. O diabo não quer que você venha ao culto, o diabo não quer que você seja ministrado por uma palavra, o diabo não quer que você se relacione com outras pessoas, o diabo não quer que você chegue e receba uma palavra que vai trazer ânimo para a sua vida. Mas você está aqui hoje, glória a Deus. Então, se você está vivendo uma situação que para você seja complicada, difícil, está difícil para minha casa, está difícil para a minha vida, está difícil para o meu ser, para a minha vida interior, Deus então está dizendo para você que Ele é a solução, que Ele pode mudar qualquer causa e qualquer problema. E aí eu trouxe um grifo aqui, eu coloquei aqui, quando você pensa que está passando sozinho pelo problema, você desanima. Quando tem alguém contigo, tudo fica mais fácil. Mas quando esse alguém é o próprio Deus, tudo muda. De que forma eu estou olhando? De que maneira eu estou vivendo as coisas que vêm sobre mim? De que forma eu estou vendo aquilo que às vezes é uma crise, uma dificuldade, irmãos, às vezes em situações na nossa vida, para nos mostrar um caminho diferente, para nos fazer parar de certa forma e mudar a direção, para nos dar estratégias. O que eu preciso entender é que tudo que Deus faz, irmãos, há um propósito. E tudo que acontece na nossa vida está sob o controle do Senhor. E de que maneira então eu estou vivendo isso? De que forma eu estou vivendo isso? Verso 13. O texto vai dizer assim: todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Quando eu li isso aqui, eu falei: caramba, é isso que nós precisamos fazer. É isso que a gente precisa fazer. O que falta às vezes na igreja, o que falta às vezes no nosso contexto, no nosso meio, aonde nós estamos inseridos, é justamente isso. Qual foi a diferença aqui? O que trouxe mudança aqui? E aí eu quero compartilhar com você o ponto 3. O ponto final de um homem, aquilo que você pode colocar como um ponto final para você, querido, é a oportunidade de Deus agir. Aquilo que você pode estar olhando assim: meu Deus, mas está tão complicado, está tão difícil, eu não vou conseguir. É a hora de você dizer: Senhor, entra com providência aí. E aí é a hora que Deus então entra com providência e muda o quadro. Porque enquanto tiver você querendo fazer, e
quando você se colocar lá como o Senhor da razão, como o dono da coisa, com a tua experiência, com os seus títulos, com os seus graus, Deus não vai agir. Mas quando você começa a dizer assim: Senhor, está aqui a minha vida, está aqui os meus títulos, está aqui o meu conhecimento, está aqui tudo que eu tenho, eu coloco tudo diante do Senhor, porque se eu tenho, é o Senhor que me deu, Senhor, está tudo diante de Ti aqui. Então, Pai, faz agora conforme a Tua vontade, faz conforme o Teu querer, eu me coloco na Sua dependência, eu me coloco aos Seus cuidados. Aí Deus vai dizer assim: agora sim, agora eu vou agir. Mas enquanto for a sua força, enquanto for o seu querer, enquanto for a sua vontade, Deus vai deixar. É você que quer? Então vai lá. Mas quando você diz assim: não, não é mais, eu não consigo mais, está nas tuas mãos. Aí Deus vai dizer assim: agora eu vou agir, agora eu vou fazer. E aí vem a palavra: agindo eu, quem impedirá? Agindo o Senhor na nossa vida, querido, não tem quem. Não há barreira, não há crise, não há dificuldade, porque o Senhor não fez você para viver uma vida de sofrimento e de miséria. Deus fez você para viver uma vida plena. Talvez você tenha entrado aqui hoje achando isso. Mas por que é tanto choro? Mas por que é tanta luta? Mas por que é tanta dificuldade? Mas por que é tanto sofrimento? Eu não sei o porquê. O que eu quero te dizer é que há um propósito de Deus em tudo. E que Deus vai te tirar dessa situação, vai mudar o quadro e vai fazer a diferença na sua vida. Entenda que o Senhor, querido, Ele te escolheu, o Senhor te chamou, Deus te elegeu, o Senhor colocou em você um nome novo, te deu um nome novo, o Senhor te deu uma nova história, o Senhor mudou a tua história na verdade, para que você seja bênção. Então eu vou viver isso. Eu vou pegar essas oportunidades para crescer, para avançar. Eu não vou ficar preso naquilo ali que está me prendendo, ou preso em situações que possam cada vez mais me deixar amargurado. Não, eu não vou fazer isso, eu vou fazer a diferença, porque eu tenho que ser diferente nesse contexto que eu estou vivendo. Deus me chamou para fazer a diferença. Então o ponto final de um homem nunca vai ser o meu ponto final, porque é Deus que determina isso. Quando nós olhamos o contexto de Josafá, não havia ali plano de resistência, ele não tinha. Não havia ali projeto, porque ele também não tinha. Não havia estratégias. Só havia o que? A intervenção divina. E essa intervenção divina, ela pode vir na sua vida com o nome que nós chamamos de milagre. Não há estratégias, não há material bélico, não tem pessoas, mas tem um Deus que pode fazer qualquer coisa, um Deus das causas impossíveis, um Deus que basta uma palavra dele e tudo pode ser transformado, tudo pode se tornar novo. Então eu estou aqui com esse Deus e vou confiar nele. Acabou. Josafá começou a entender dessa forma. Não tem como fazer plano, porque o exército é numeroso. São 3 exércitos. Não tem como resistir a esse exército. Nós vamos morrer. Não existe projeto para vencer eles, não tem como. Estratégias também não tem. Eu tenho que confiar em Deus. Eu preciso confiar no Senhor. Então o que eu quero dizer para você é que às vezes nós chegamos num estágio como esse, sem plano, sem resistência, sem projetos e sem estratégias. E quando nós chegamos nesse patamar, nesse nível, cabe tão somente colocar para Deus. Eu vou colocar para o Senhor. Ele vai trazer a solução. Qual foi o diferencial aqui que nós lemos no verso 13? Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Querido, não basta um. Se você é casado, tem que estar com a mulher ali no mesmo propósito, tem que estar com os filhos no mesmo propósito. O que significa isso? Isso aqui, pastor, para nós, que Josué começou a entender que o diferencial para a vitória dele era a unidade. Qual é o diferencial para a vitória da igreja? Unidade. Qual é o diferencial para a sua vitória, para a vitória na sua casa, para a vitória nas crises que você está enfrentando? Unidade. A unidade é o foco, é o diferencial. E às vezes o que está faltando em nós é justamente isso. É essa busca, é essa entrega, é essa paixão, é voltar ao primeiro amor. Nós falamos muito nisso. O fulano está voltando ao primeiro amor. Não existe voltar ao primeiro amor. O primeiro amor tem que estar sempre latente em você. Eu tenho que estar sempre com esse primeiro amor.
aquele primeiro amor da conversão, isso não pode morrer, isso não pode apagar, isso tem que estar constante em nós. Vai fazer diferença. Nos fechamos nas nossas crises, nos fechamos nos nossos problemas, nas nossas lutas, não vai mudar? Nunca. Mas quando eu abro meu coração, quando eu abro a minha casa, quando eu começo a entender, não, se eu tenho é porque Deus me deu, é dele, e você usa isso para a glorificação do nome dele, Deus faz a diferença, Deus muda. Nós queremos guerrear as nossas próprias guerras, batalhas, e tiramos Deus do negócio, não vai dar certo. E é tão interessante isso, porque quando nós falamos de guerra, irmãos, existem crentes que guerreiam contra ele próprio. Ele próprio combate ele mesmo. Ele entra numa guerra onde é só ele e ele perde. Se ele entrar numa corrida e está lá ali de chegada, ele vai correndo, chegando pertinho de cruzar a linha, ele tropeça nele próprio, cai, acabou, não cruza a linha, se quebra todo. Ele está numa guerra lutando, MMA, sei lá o que você gosta aí, está lá na batalha, irmãos, ele dá soco nele mesmo, ele mesmo se bate. Ele mesmo se bate. Por quê? Porque está tirando o Senhor do negócio. Mas quando eu entendo que a guerra do Senhor é diferente, vão me atacar, vão falar de mim, vão me caluniar, vão fazer isso e aquilo, não importa, é o Senhor que peleja as minhas batalhas, é Ele que vai me dar vitória, é Ele que vai intervir, mas o Senhor só vai intervir se você entender o seguinte, que eu preciso abrir meu coração para que Ele faça. Irmãos, Deus é altamente educado, Ele não vai entrar se você não permitir. Mas se você abrir o teu coração e você permitir e deixar ele entrar e fazer morada, acabou o problema, chegou a solução. Então eu preciso deixar Deus entrar. Quarto, para a gente já estar encerrando, verso 17. Neste encontro, nesta peleja, nesta guerra, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Mas há uma versão que fala: ficai de pé. Ficar de pé é diferente de parado, irmãos. É diferente. Por que é diferente, pastor? Porque eu posso ficar parado, sentado, não posso orar. Eu posso ficar parado, desapercebido. Mas o texto fala, na versão King James, ficai de pé. O que é isso? O que nós extraímos disso? O que isso significa? O verso 17 traz para nós uma lição. Posicione-se em Deus. Tome uma posição. O texto diz aqui claramente: neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados ou fiquem de pé e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Tomar posição. E aí vem todo o contexto que nós pregamos aqui: me voltar para Deus, não desanimar, crer que Deus vai agir e me posicionar. Quando eu acho que a batalha é minha, quando eu acho que a crise é minha, eu vou ficar olhando o tamanho do inimigo. Mas quando, querido, perceba isso, quando você crê que a batalha é de Deus, a sua visão ela é mudada. Quando eu creio que o problema é que a luta que eu estou passando, Deus está no negócio, a visão é mudada, é o que eu falei. O Senhor garante isso, que nós comeríamos o melhor dessa terra. E por que não estou comendo? O melhor dessa terra não é riqueza, querido. O melhor dessa terra é gozo no Espírito Santo. O melhor dessa terra é você ter uma família abençoada. O melhor dessa terra é que, embora venha as crises, as dificuldades, você sabe que Deus está contigo e te dando vitória a cada momento. Essa é a diferença.
tomar posição. Judá não precisava lutar, mas tinha que tomar uma posição. É o texto que fala: ficai parados. Posição, ficai parados. Sabe por que às vezes as coisas não acontecem? Sabe por que às vezes não muda? Porque Deus está dizendo para você: ficai parado. Ficai parado de que maneira? Aí, como diz aqui em James, em pé, de prontidão, olhando livramento, olhando Deus te dando vitória. Um bom soldado, quando ele está na torre de vigia, ele fica sentado, Fabiano? Ele fica dormindo? Vocês são também militar. Tem que ficar como? Atento, ligado, de prontidão. Qualquer coisa que acontecer, ele tem que estar lá, com o fuzil dele no esquema. E aí Deus fala: ficai parado, ficai em prontidão. E aí você não vai precisar fazer nada, não precisa usar arma, não precisa fazer nada. Eu vou ficar vendo o livramento que Deus vai me dar. Eu vou ficar vendo o salvamento que vai vir do Senhor. Então o que eu quero te dizer nessa noite: às vezes as coisas não acontecem porque você quer fazer. Quando Deus está dizendo: ficai parado, ficai de prontidão, só ficai atento. E aí aquele povo ficou ali parado, atento, de pé, com certeza, adorando, clamando, ligado no Senhor. E viram então aqueles homens lá, um matando o outro, assim como foi feito lá com Josué. Daquela mesma maneira, eles pegaram espadas e foram um matando o outro. Irmão, foi tão tremendo isso, a vitória que Deus deu àqueles homens, que depois eles foram pegar os despojos. Ficaram 3 dias catando as riquezas, tomando as riquezas. Que lição tiramos disso? Quando nós ficamos parados e ligados no Senhor, não pode ter uma guerra, pode ter uma luta, mas o Senhor vai te dar os despojos. O Senhor vai te dar a vitória, e você vai contar isso, e as pessoas vão ver o livramento que Deus te deu. É por isso que às vezes nós não conseguimos entender por que as pessoas às vezes estão passando por tantas dificuldades e compartilham às vezes a dificuldade conosco, mas a gente está vendo o irmão sempre alegre, sempre rindo, sempre ativo na obra do Senhor. Por que isso? Porque ele está de pé, ele está pronto, ele está olhando já o livramento que Deus vai lhe dar, ele está confiante na palavra do Senhor. Quando o apóstolo Paulo diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, então essa palavra é para você que está aqui, igreja, essa palavra é para você que está nos assistindo aí. Deus tem algo grande, tremendo para a tua vida. Deus tem um grande livramento. O Senhor não te salvou à toa, querido, te salvou para você dar fruto, te salvou para você produzir coisas grandes e boas. Concluindo, faça a sua parte. Faça a sua parte. Versos 18 ao 24, eu quero ler contigo. Diz assim, ó: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas, dos filhos dos coratitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Verso 20 diz assim: na manhã seguinte levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O que eu quero te falar, meu querido, que você entenda nessa noite: o que Deus quer de você é prontidão. O que Deus quer de você é que você fique em pé. O que Deus quer de você é que você dê graças ao Senhor, porque a misericórdia dele dura para sempre.
quando eu entendo isso, e a palavra diz isso, quer dizer que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Deus não vai olhar para você por causa do teu pecado, Deus não vai olhar para você por causa da tua pequenez, Deus não vai olhar para você por causa daquilo que você pode fazer ou deixa de fazer. Deus vai olhar para você, porque o Cristo, o Espírito Santo está em você, e Ele olha através de Cristo, e a vitória é certa. A palavra nos garante isso. Dei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre.